Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Eu sou o João Colucci, estou com meu sócio Marcel Alcades e a gente vai tratar dos impactos na Zona Franca de Manaus em face da reforma tributária. Marcel, vamos fazer um bate-papo aqui sobre Zona Franca de Manaus de impacto com base no que a gente tem atendido para os nossos clientes. Eu tive o prazer de estar com você e uma dezena de apresentações sobre Zona Franca de Manaus para os nossos clientes impactos da reforma tributária. E eu me lembro que dois aspectos foram muito interessantes. Primeiro, que você trouxe, quando a gente fez essas apresentações, o que muda em termos práticos a Zona Franca de Manaus, que não é só um liga-desliga, troca alíquota, que é uma mudança realmente de perspectiva, de plano de negócios, para quem está na Zona Franca de Manaus, né? Mas uma outra apresentação que talvez tenha sido mais interessante e que a gente trata num segundo momento agora, que é para quem está fora da Zona Franca de Manaus. Qual o interesse de ir para a Zona Franca de Manaus? Quais são as condições formais materiais para estar na Zona Franca de Manaus? Então, eu queria que você começasse dizendo um pouco sobre o que aconteceu lá na Zona Franca. Manteve-se a competitividade? Como foi isso? Legal, João. Acho que é um tema Zona Franca que ele sempre foi muito específico, né? De quem estava na Zona Franca e as pessoas e as empresas que estavam lá. E passou a ser um tema que todas as empresas estão olhando. E por quê? Porque vai ser a única área incentivada pós-reforma, né? Pós-período de transição, a partir de 2033, né? De janeiro de 2033, vai ser a única área incentivada. Diante disso, todo mundo está olhando para a Zona Franca de Manaus de um jeito diferente. A gente até brinca, né, que a Zona Franca de Manaus tem uma tendência muito grande de aumentar. Quem vai lá vê, né, que a coisa tem se movimentado de uma maneira muito importante. E manteve-se a competitividade da Zona Franca de Manaus. Aliás, isso era uma das premissas da reforma tributária, uma das dificuldades da reforma tributária era manter a competitividade. Então, a gente vai mudar os tributos, sem dúvida nenhuma, mas com alguns instrumentos de manutenção de competitividade. E mais do que isso, quem está fora da Zona Franca de Manaus agora é um grande interessado do que está acontecendo na Zona Franca de Manaus, do que aconteceu na Zona Franca de Manaus até hoje, especialmente porque para aqueles produtos, né, que são produzidos na Zona Franca de Manaus, né, que tem similar ou o mesmo produto produzidos fora da Zona Franca de Manaus, nós vamos ter o que a gente tem chamado aqui, de uma maneira bem informal, de um pênalti, né? Ou seja, eu tenho um pênalti de uma tributação mais elevada, é a única situação em que o IPI vai se manter, então eu vou ter uma tributação de IPI para produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, quando eu tenho o mesmo produto ali produzido. Deixa eu te perguntar, para a carga efetiva de quem está na Zona Franca de Manaus, para a gente começar, eu lembro que a gente fez um Depara com base 100, que foi muito legal para quem estava fora, demonstrando o diferencial. Mas para quem está efetivamente na carga, você vai substituir PIS, COFINS, ICMS, ISS, eventualmente, É isso. pelo IVA dual. Para quem está na Zona Franca de Manaus, o que muda? Por exemplo, crédito integral, o que muda no dia a dia? Quem que precisa se preocupar com isso? A gente sabe que o tema não é só um tema exclusivo do jurídico, não é um tema exclusivo da controladoria, porque a tendência, até quando a gente começou a fazer os eventos lá, é que os participantes diziam, não, isso aí eu vou ligar para o jurídico. Não, não é. O que a gente precisa ver é que não é um liga-desliga de uma chave, uma modificação só de alíquota. O que a gente tem efetivamente é uma mudança completa de conceito, né? Eu queria que você perpassasse isso rapidamente, com destaque para quem está na zona. Já está na Zona Franca de Manaus, como vai funcionar, todos aqueles créditos que a gente sabe que existiam, os incentivados, PIS, COFINS, IPI, como ficou isso, assim, rapidamente, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o Base 100, Legal. para entender. Então, a gente tem aqui, né, a Zona Franca é considerada, né, uma área em que todas as mercadorias e produtos que vão para lá é caracterizado como exportação. Então, tudo que sai da Zona Franca, que sai de fora da Zona Franca e vai para a Zona Franca, é considerada uma exportação, ou seja, eu tenho ali não uma ausência de carga tributária do ICMS, PIS e COFINS para todas as remessas ali para a Zona Franca. Para que a Zona Franca pudesse ser competitiva no sistema atual, a gente tinha créditos presumidos de PIS e COFINS, créditos presumidos de incentivos de ICMS, e
esses créditos presumidos foram mantidos na tributação nova. Então, ou seja, eu vou continuar tendo crédito presumido ali de CBS, vou continuar tendo uma redução de carga tributária importante de IBS. Esses são os incentivos que dizem o seguinte: venha para a Zona Franca de Manaus, que você vai ter uma tributação diferenciada daquela utilizada fora do país. Então, essa competitividade interna, tem algumas alterações que a gente pode falar um pouquinho depois, essa competitividade interna continua, né? Com base em créditos presumidos dos tributos incidentes sobre as vendas da Zona Franca de Manaus. E a grande novidade é o pênalti que a gente já falou do IPI. Eu aproveito o gancho lembrando da questão da operacionalização, porque você tem aquelas questões de validação de carga, SUFRAMA, Isso. continua tudo isso, esses deveres acessórios continuam, se mantém uma imposição, a gente sabe que do ponto de vista burocrático é um ônus muito grande, né? Uhum. Como é que ficou isso? E a- Isso aí, lembrando que a gente está falando para quem está lá dentro da Zona Exato. Franca. E aí vem uma grande preocupação, né, João? A gente está aqui falando de reforma tributária, o imposto seletivo entra em vigor em janeiro, a gente não tem a alíquota, né? A gente tem diversas dificuldades. A gente precisa de um regulamento, esse regulamento não sai, e a gente está aqui na iminência da entrada em vigor, né? Quarto trimestre, no mínimo, É por isso. causa da anterioridade. Exatamente, do novo sistema. E com a Zona Franca a gente tem um agravante, né? Porque todos os controles que a gente chama, né, controles de internamento, para eu comprovar que a mercadoria está lá, que a mercadoria foi para lá e que cumpriu com todos os requisitos necessários para que se beneficie da Zona Franca, ela depende não só da Receita Federal, não só da Receita Estadual, como depende do órgão que é a SUFRAMA, né? E a gente tem aqui, pelo menos por enquanto, pouca visibilidade de como que vai ser essa atuação da SUFRAMA dentro do novo sistema. Então, eu vou ter uma nova nota fiscal, eu vou ter diversos controles acessórios aí, seja no período de transição, seja depois do período de transição, em que a SUFRAMA tem que se adaptar e, mais do que isso, o contribuinte tem que saber como lidar com isso. Então, todas essas obrigações acessórias, elas continuam, ou seja, a comprovação de internamento perante Cefaz, perante SUFRAMA, todos os requisitos perante Receita Federal, mas a gente tem uma tensão aqui, especialmente porque existe pouca visibilidade de como a SUFRAMA vai tratar o assunto. Interessante. Eu acho que é importante a gente passar também como a questão é de creditamento integral, existe sempre uma dúvida a respeito de como vai ser feito esse creditamento e o que é necessário. Para quem está já dentro da Zona Franca de Manaus, a gente sabe que existe toda essa questão dos deveres acessórios, SUFRAMA, a contabilidade obviamente é bem feita, são empresas de grande porte, importantes no mercado nacional, geradora de uma receita de exportação muito grande, mas surge uma nova necessidade, que a necessidade não é só comprar bem, é comprar bem, registrar isso contabilmente e comprar de quem gera créditos para serem abatidos da alíquota dada, que é a alíquota do IVA, que é a alíquota dada. A diferença de competitividade, o que vai gerar uma otimização da carga fiscal e que vai melhorar ainda mais a questão, além das questões dos créditos de IPI, de PIS/COFINS, é você ter um rol efetivo e bem feito de fornecedores que geram crédito. O que você pode contar para a gente? Quem dentro das empresas, porque quando a gente fala que não é só o jurídico ou só a controladoria, a gente está dizendo que todo mundo tem que participar, formação de preço, por exemplo, o setor de compras, de vendas, tem que estar preocupado com isso para quê? Para gerar crédito e otimizar a carga fiscal. Exatamente, João. E aqui, com a Zona Franca, acontece muito parecido com o que acontece com todas as empresas né, na implementação da reforma tributária, que é justamente, né, o crédito passa a ser, ainda de uma maneira mais forte, diante de como a não cumulatividade foi desenhada, uma moeda. Então, o crédito, ele é dinheiro. Então, diante disso, todas as aquisições têm que ser olhadas com bastante cuidado, também para a parte da Zona Franca de Manaus, né? Só que a Zona Franca ela é um pouquinho diferente, né? Por quê? Seja porque quando eu vou
remeter mercadorias de fora da Zona Franca para a Zona Franca, isso não vai ter a incidência, né, dos tributos, né, ou seja, isso é equiparado a uma exportação. Sendo equiparado a uma exportação, não tem ali o destaque dos tributos. Não havendo destaque dos tributos, pelo menos nessa hipótese, o crédito ele não fica evidente, motivo pelo qual o que se buscou dentro do IBS e da CBS foi a manutenção da dinâmica dos créditos presumidos, né? Então, obviamente, eu tenho que olhar com muito cuidado para todos os meus fornecedores, fazer aquela qualificação que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Quem é MEI, quem é simples, quem está no presumido, quem é lucro real, porque a partir dessa qualificação a gente vai saber quem vai dar crédito, quanto de crédito, como que vai mudar o preço. Mas a Zona Franca tem essa particularidade, que é a existência de crédito presumido, tanto para a IBS quanto para a CBS, especialmente para dar essa competitividade, e especialmente porque muito do que vem de fora vem sem tributação. Interessante. Eu acho que o recado é, para quem está na Zona Franca de Manaus, ok, competitividade perfeita, focar especificamente na formação de preço, na geração de crédito, otimização da carga fiscal. E para quem está fora da Zona Franca de Manaus, entender a questão do que a gente chama de pênalti, né? E se comparar, para entender se você vai manter um plano de negócio competitivos. Porque diante da majoração da alíquota, pelo menos a alíquota dada, a alíquota efetiva, que é entre 26% e 28% a gente está calculando, a questão do pênalti, se você estiver fabricando alguma coisa que já tem processo produtivo aprovado na Zona Franca de Manaus e que tem todos esses benefícios e que pode ter uma otimização de fato muito grande. A gente tem atendido clientes lá que desde antes da emenda constitucional, portanto desde antes de 23, a gente já tem feito workshops, a gente tem participado, a gente tem efetivamente conscientizado toda a cadeia de negócio dentro da empresa com aquele mantra: reforma tributária não é substituir tributo por um tributo dual, por um IVA dual, os outros 5 tributos estaduais, municipais e federais. Na verdade, é uma mudança de conceito de negócio. Então, para quem está fora, em termos muito objetivos e práticos, para que você tem que olhar? Como você tem que olhar? Isso. Então, acho que para responder essa pergunta, explicar rapidamente o que é esse pênalti, né? Então, legislação estabelece uma data de corte e diz: todos os produtos que estavam sendo produzidos, né, com PPB aprovado na Zona Franca de Manaus até esta data, caso sejam produzidos fora da Zona Franca de Manaus, está mantido o IPI para estes produtos. Então, um exemplo, eu produzo qualquer tipo de produto na Zona Franca de Manaus em 2022. Eu tinha um PPB aprovado, estava produzindo este produto. Se o meu concorrente, né, a partir de 2027, 28, 29, ele produzir o mesmo produto que eu produzo lá, estava produzindo em 2022, ele vai pegar o IPI que era incidente sobre esse tributo e aplicar. Então, ou seja, além da competitividade que eu tenho dos créditos presumidos da Zona Franca, esse meu concorrente, e tem muitos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus que tinha IPI de 30%, 25%, 20%. Então, o produto produzido fora vai ter esse pênalti. Então, diante disso, fica aqui muito claro o que quem está fora tem que olhar. Acho que olhar para essa lista de produtos que vai sair. Ainda não existe uma lista oficial, mas o governo tem que emitir essa lista, né? A emissão de uma lista de todos os produtos que eram ali produzidos e que vão estar sujeitos a pênalti caso seja produzido fora da Zona Franca. Eu acho que é isso. Enquanto essa lista não sai, né, a gente tem sido muito consultado e questionado pelos nossos clientes saber: o meu produto era produzido? O meu produto não é? A gente tem uma lista fantástica. A gente tem. A gente tem uma lista fantástica. Entre em contato com o Marcel, que ele pode fornecer essa lista. Não, e assim, não é nada, né? É uma lista aqui baseada no que a gente tem de dados públicos, né? Então a gente consegue ter aí uma ideia se esse produto era ou não era produzido, com base nos dados públicos publicados pelos órgãos competentes, se esse produto era ou não era produzido na Zona Franca dentro da data de corte da legislação. Para que se faça efetivamente esse cálculo e você ter um olhar prospectivo
sobre essa É nova isso. situação, uma modificação do plano de negócios e de um contexto de mercado que vai se modificar muito, porque eu acho que haverá uma otimização com relação à Zona Franca de Manaus, que é importante até do ponto de vista, a gente sempre repete isso, geopolítico. A Zona Franca de Manaus está lá, além de ser um polo produtivo de exportação, geração de divisas, tem uma importância geopolítica muito grande. E aí, João, acho só um ponto Por que favor. é importante a gente falar para os nossos clientes tomarem cuidado e, ao mesmo tempo, olhar para eventuais oportunidades, né? Tomar cuidado com, às vezes estão vendendo alguns milagres, né? Do tipo, venha para a Zona Franca de Manaus, eu produzo o produto para você, eu faço uma industrialização XYZ, você não precisa se instalar aqui com todo o ferramental, com tudo que você precisa. Então, tomar cuidado porque tem algumas coisas surgindo aí no mercado. Mas também avaliar, eventualmente eu não preciso colocar meu processo produtivo inteiro lá, ou seja, acho que vale uma avaliação, eu tenho que fazer as coisas com substância, eu tenho que colocar aquilo que a legislação exige que eu coloque, com cuidado com aqueles que vendem milagres, mas olhar para as oportunidades. Interessante você falou isso, porque há muito tempo atrás a gente teve uma discussão, na época dos videocassetes, É que isso, existia uma discussão sobre o cumprimento do processo produtivo básico, exato. porque um determinado contribuinte que era nosso cliente, a gente acabou até ganhando a disputa no CARF, eu advoguei nesse caso, parte eram os estojos das fitas de videocassete, que Exato. hoje provavelmente é uma questão paleozoica, É. que se discutia sobre se tinha direito ao benefício ou não, porque eles fabricavam os estojos ou aquele cassete em si das fitas de vídeo. Mas que ótimo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Sinopse Tributária News. Eu gostaria de agradecer a participação do Marcel e destacamos que demais temas sobre os impactos da reforma tributária estão à disposição no nosso portal único e nas redes sociais do nosso escritório. Muito obrigado.